Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu tinha apenas 6 meses quando tudo começou a mudar na minha história. Mesmo que eu ainda não tivesse idade para entender nada do que estava acontecendo, os meus pais tiveram uma briga. Mas uma briga, sabe? Daquelas que fazem a família inteira tremer. Então, foi uma discussão feia, pesada, que saiu do controle. E o clima ficou tão tenso que o meu tio Osmar precisou entrar no meio para separar os dois. Ele tentou acalmar, tentou impedir que a situação piorasse, só que o meu tio já tinha problemas no coração. E depois de alguns minutos naquela confusão, ele começou a passar mal. A pressão subiu, o corpo não aguentou o susto e ele foi levado às pressas para o hospital, mas mesmo assim, ele acabou não resistindo. E isso abalou demais a nossa família. E a família da minha mãe ficou tão revoltada. E não foi coisa de novela não, viu? Foi coisa de gente ferida, com o coração rasgado. E o meu avô, que sempre foi calado, naquele dia, olha, ele perdeu a cabeça. Falava que o meu pai tinha acabado com a família dele e os meus tios saíram pelas ruas atrás do meu pai, perguntando para um, perguntando para outro, tentando achá-lo, mas o meu pai sumiu. E a minha mãe, naquele mesmo dia em que perdeu o irmão, também perdeu o marido. Não teve uma separação assim com conversa, sabe? Não teve divisão de nada. Foi cada um simplesmente para um lado e pronto. E eu cresci que o meu pai era um assassino, um bandido, um vagabundo. Diziam que ele tinha entrado na nossa família só para destruir tudo, que não tinha nada de bom nele. Era assim que falavam, sem filtro, sem cuidado. E a minha mãe, que segundo os parentes, sempre foi tão alegre, tão risonha, cheia de vida, foi ficando diferente. Depois daquele dia, a mamãe ficou tão triste, mas tão triste. Ela ficou mais quieta e com o tempo começaram a dizer que ela não estava bem da cabeça. E a mamãe passou a ter crises, chorava à toa, ficava dias sem comer nada, sem sair da cama, e às vezes até parecia que ela estava ali, mas ao mesmo tempo distante. E não foi de uma hora para outra, foi aos poucos. A dor foi ficando cada vez mais pesada, como se tivesse alguém apertando o peito dela todos os dias. E sabe, aquele peso acabou afetando a mente da minha mãe. E em pouquíssimos meses ela deixou de ser ela. Bom, pelo menos era assim que todos diziam. A mulher alegre que falava com todo mundo, que arrumava a casa cantando, foi desaparecendo. E no lugar dela ficou alguém perdida, distante. E a mamãe começou a falar sozinha, saía assim, sem rumo. Andava pelas ruas como se não tivesse destino e às vezes não reconhecia as pessoas direito. E a vizinhança comentava, sabe? E a família entrou em desespero. A verdade era que ela realmente não estava bem. E o meu avô, sem saber mais o que fazer, acabou internando a minha mãe num sanatório. Naquele tempo era assim que resolviam. Não tinha muita conversa, não tinha acompanhamento como tem hoje. Eles apenas internavam. E eu fiquei. E fui criada pelos meus avós dentro de uma casa que já tinha perdido um filho e, de uma certa forma, perdido uma filha em vida também. E
eu cresci chamando meu avô de pai e a minha avó de mãe. Era assim que eu conheci o mundo. E sabe de uma coisa? Eles me davam comida, me levavam para a escola, cuidavam de mim quando eu estava doente. Então eu não posso dizer que faltou um teto ou prato de comida na mesa. Mas amor, amor mesmo, eu sentia que vinha misturado com dor. Porque eu era muito parecida fisicamente com o meu pai. O mesmo formato do rosto, o mesmo olhar. E isso parecia que machucava eles toda vez que olhavam para mim. E eu percebia no jeito de falar, na impaciência, na forma mais dura de me corrigir. Não era carinho leve, era sempre um pouco mais áspero comigo, sabe? E às vezes eu tinha até a sensação de que eles estavam tentando me amar, mas lembravam dele quando me viam. E eu, sem entender direito, acabava pagando por uma história que eu nem vivi. E eu cresci assim, tentando não dar trabalho e nem parecer tanto com quem eu não conhecia, mas que morava no meu rosto. Bom, e eu fui visitar a minha mãe algumas vezes, mas ela não me reconhecia, não sabia o meu nome, não sabia que eu era a filha dela. E eu ficava ali parada na frente dela esperando alguma coisa acontecer. Um olhar, um sorriso, qualquer sinal. E às vezes eu até tentava abraçá-la, mas ela começava a chorar, ficava nervosa, pedia para que eu fosse embora. E então a minha avó me pegava pela mão e a gente ia. E toda vez que isso acontecia, mesmo eu sendo uma criança, eu sentia alguma coisa bem lá dentro, no fundo do meu coração. Era uma dor, sabe? Uma dor que eu não sabia explicar. E eu só sei que a minha mãe ficou, anos internada naquele sanatório. Anos que eu nem sei contar direito, porque para criança o tempo é diferente. Mas foram muitos anos. E eu só sei que ela nunca mais saiu de lá. Não saiu em datas de Natal, não saiu no meu aniversário, não saía nem no Dia das Mães. Não tinha visita em casa, não tinha almoço em família, não tínhamos sequer uma foto juntos. E a minha mãe simplesmente ficou lá. E enquanto isso, a vida aqui fora continuava. Eu crescia, mudava de série na escola, perdia dente, aprendia a escrever o meu nome e ela continuava internada, parada no tempo dela. E teve um aniversário que, quando eu fui assoprar a velhinha, eu fiz um pedido diferente. Eu não pedi brinquedo, sabe? Eu não pedi nada para mim. Eu pedi para Deus que a minha mãe tivesse um momento de lucidez. Olha, eu pedi que ela lembrasse de mim, que soubesse que eu era a filha dela. E alguns dias depois, a minha avó me chamou. Se sentou comigo e explicou do jeito dela que a minha mãe estava muito doente, muito mal, e que a gente ia lá visitá-la. E eu fui com meu coração já apertado. E quando eu entrei no quarto, ela me olhou. E sabe o que ela fez? Ela sorriu. Um sorriso calmo, diferente. Ela falou o meu nome. Disse que se lembrou do meu aniversário. Falou que estava feliz por eu estar crescendo, que eu era uma menina esperta e que olha, ela tinha muito orgulho de mim. E eu não sabia se eu abraçava, se chorava, se ria. Era tudo, mas tudo que eu tinha pedido. E eu aproveitei para perguntar quando ela ia para casa. E ela respondeu com carinho que iria em breve. E então eu saí de lá tão feliz, porque pela primeira vez
eu senti que eu tinha uma mãe de verdade, que se lembrava do meu nome, da minha data de aniversário, e eu só sei que eu voltei para casa sorrindo tanto por dentro quanto por fora. Mas naquela mesma madrugada, eu fui acordada pela minha avó. E ela me chamou com uma voz diferente, quase que chorando. E quando eu abri os meus olhos e me sentei na cama, ela me disse que a minha mãe tinha falecido. E eu comecei a chorar na hora, sabe? Mesmo naquele meu momento de dor. Eu ainda tão pequena, eu entendi uma coisa, que tudo que a gente tinha vivido naquele dia, o sorriso dela, o meu nome sendo chamado, o orgulho que ela disse sentir de mim, tinha sido uma despedida. E Deus foi tão bom que eu realizei o desejo mais profundo do meu coração antes dela partir. Bom, e depois que a minha mãe se foi, eu cresci só com a versão que me contavam sobre os meus pais. Eu nunca tive o contato com a minha família paterna. Era como se aquele lado não existisse, sabe? Era como se eu tivesse nascido só da dor da minha mãe e tudo que eu ouvia sobre ele era ruim. Que ele era um irresponsável, que tinha destruído a nossa família, que era o culpado por tudo. E então eu fui guardando aquilo dentro de mim. E com o tempo, aquilo virou um desamor. Eu não queria saber dele. Eu não tinha sequer curiosidade. Quando alguém mencionava o nome dele, pronto, eu já me fechava. Era mais fácil acreditar que ele não prestava do que tentar entender uma história que ninguém queria me contar por inteiro. Até que um dia, eu já mais velha, quando eu estava entrando em casa, uma mulher me chamou pelo nome. Então eu parei na calçada assim, meio que desconfiada, sem saber quem era. E ela se aproximou com cuidado e disse que era a irmã do meu pai, a minha tia. E falou que ele gostaria muito de conversar comigo, que pensava em mim, que queria me ver, mas aquilo já me deixou sem chão. E eu falei para ela me desculpar, mas eu não queria saber dele e nem de ninguém de lá. E ela chegou até a ficar sem graça, sabe? Mas também não disse mais nada. E eu entrei com a cabeça cheia e contei para os meus avós o que tinha acontecido. E ali já começou uma bagunça, porque o meu avô se alterou, a minha avó ficou nervosa e eles queriam saber onde estava o meu pai, porque ele precisava apanhar pelo que ele fez. E outra, disseram que se eu fosse conversar com o meu pai, estaria atraindo a família que me acolheu, que me criou, que esteve comigo quando ninguém mais esteve. E eu até fiquei no meio, sabe? De um lado, a família que me criou com dureza, mas me deu sustento. E do outro, o homem que eu nunca conheci, mas que eu carregava no sangue. E eu torci para eles não me procurarem mais. Bom, e depois daquele dia, ninguém mais veio falar comigo sobre o meu pai e o assunto ali morreu, como se nunca tivesse acontecido. E aí a vida seguiu. E eu comecei a cursar a faculdade e lá eu conheci o Diego. Ele era um cara super legal, bonito, sabe? Daqueles que chamam a atenção sem precisar fazer esforço. Então, e eu me apaixonei por ele, mas foi uma paixão diferente. Não era aquela coisa de querer tocar, beijar, ter intimidade. Era uma paixão de presença, de querer ficar perto, de ouvir a voz, de dividir o intervalo, sentar ao lado na aula. E para mim, só isso já me bastava. E ele a mesma coisa. Ele dizia que gostava de mim, mas não como mulher,
como uma irmã e a gente deixou rolar. Ele era 2 anos mais novo do que eu, cheio de planos, leve, com um jeito tranquilo de ver a vida, sabe? E o Diego falava muito bem dos pais, principalmente do pai, porque para ele esse pai era herói. Era referência, era exemplo de homem de caráter, de família. Ele contava das conversas que tinham, das viagens juntos, das brincadeiras, dos conselhos. E eu, bom, eu ouvia sorrindo por fora, mas sentindo até um aperto por dentro. Ele vivia dizendo que um dia eu ainda ia conhecer o pai dele, que eu ia gostar dele, que era impossível não gostar. E falava com um orgulho, com um carinho. E toda vez que ele falava assim, eu já ficava pensando: como seria ter crescido com um pai para chamar de herói? Olha, eu não tinha essa referência porque o único trato que eu conhecia era o que tinham pintado para mim de um homem que destruiu tudo. E mesmo sem querer eu comecei a perceber que a minha história ainda doía. E um dia depois da aula, eu e o Diego saímos para tomar alguma coisa e sentamos numa lanchonete perto da faculdade. E sem planejar muito, eu acabei contando a ele toda a minha história. E falei da briga dos meus pais, da morte do meu tio, da internação da minha mãe e da ausência do meu pai. E ele ficou em silêncio, sabe, me ouviu. E quando eu terminei, ele estava com os olhos cheios de lágrimas e disse que sentia muito por mim, que doía imaginar uma criança crescendo sem pai, sem referência, sem aquele apoio que ele sempre teve. E tentando me fazer sorrir, falou que se eu quisesse eu podia pegar o pai dele emprestado. E eu entrei na brincadeira e disse que eu aceitava sim. E o tempo foi passando, o Diego começou a ir lá em casa, conhecia os meus avós, sentou à mesa com a gente. E sabe de uma coisa? Ele até ajudava a arrumar as coisas, conversava com o meu avô de um jeito como se eles já se conhecessem há anos. E eles gostaram muito dele, mas entre nós nunca rolou um beijo sequer. Nem um abraço assim mais apertado, com segundas intenções. Era tudo muito respeitoso. E um dia ele me convidou para o aniversário do pai dele. Disse que seria numa chácara da família e que ele queria muito que eu fosse. Falou de novo que eu precisava conhecer o pai dele e eu topei. E cheguei lá e fui muito bem recebida pela mãe do Diego, toda atenciosa, sorrindo, me chamando para entrar. E o pai dele também veio me receber. Era exatamente como o Diego tinha descrito. Um homem tranquilo, mas ao mesmo tempo animado, brincalhão, daqueles que fazem tudo virar festa. Olha, ele gostava de gente, de casa cheia, de música tocando, de mesa com todo mundo sentado junto e chamava as pessoas pelo nome, olhava nos olhos quando falava. E comigo não foi diferente. Na hora que ele me viu, eu até senti nele uma emoção diferente, sabe? Foi uma coisa rápida, mas muito clara. Ele sorriu para mim de um jeito tão acolhedor, tão aberto, que eu até fiquei sem graça. E então ele perguntou quase que de imediato se podia me dar um abraço. E eu respondi que sim. E ali naquele abraço eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Não era um abraço comum, era um abraço que parecia querer proteger. E eu senti pela primeira vez algo que parecia um abraço paterno. E ele demorou até para me soltar, sabe? E ficou ali alguns segundos, mas
tanto que foi a própria esposa quem ficou rindo e pediu para que ele me soltasse. E eu sorri meio sem entender direito o que tinha acabado de acontecer, mas alguma coisa aqui, dentro de mim, tinha sido tocada. E o seu Nunes passou o tempo todo me olhando. Não era um olhar estranho, era atento. Era como se quisesse me conhecer melhor só de olhar. E sabe de uma coisa? Ele procurava assunto comigo o tempo todo, me chamava para perto, me incluía nas conversas, perguntava até a minha opinião e me colocava no assunto, mesmo quando eu nem entendia direito do que eles estavam falando. Eu até ficava meio sem graça, mas ao mesmo tempo eu me sentia sendo vista. Era até uma sensação nova para mim, porque até lá em casa eu não era tão querida assim. E teve um momento em que eu resolvi dar uma volta pela chácara, principalmente quando anoiteceu. Aquele lugar ficou lindo, ainda mais bonito. A chácara estava toda iluminada, luzinhas espalhadas pelas árvores, a varanda acesa, a música tocando, gente conversando em roda. E tinha uma decoração tão especial, tudo bem organizado, parecia até cena de novela. A mesa estava enfeitada, o bolo bonito, a música suave ao fundo e eu fui caminhando devagar, olhando tudo aquilo até parar em um laguinho que tinha ali, bem no canto da chácara. A luz refletia na água e eu fiquei ali quieta, só observando, e de repente eu ouvi atrás de mim: "Você gosta de lago?" Olha, e quando eu me virei, era o seu Nunes. E ele me perguntou o que eu gostava de fazer, o que eu gostava na vida. E eu respondi assim, meio tímida, dizendo que gostava de lago, de lugares calmos e que gostava de fazer muitas coisas, mas nem sempre tinha oportunidade. E ficamos ali conversando um pouco. Tinha um banco de madeira bem pertinho do lago. Então ele me convidou para sentar e eu sentei. E a conversa era tranquila, respeitosa, mas tinha alguma coisa diferente no jeito que ele me olhava, sabe? Era como se ele estivesse tentando enxergar além do que eu falava. E em um determinado momento, eu até perguntei se a esposa dele não ia achar ruim de me ver ali, conversando com ele. E foi aí que ele sorriu e disse que a dona Alice era uma mulher tranquila e que ela sabia qual era a intenção dele comigo. E aquilo me deixou curiosa. E eu perguntei quase sem pensar qual era a intenção dele comigo. E ele não demorou a responder. Ele olhou para mim e disse que desde a hora em que me viu, agradeceu a Deus que eu era tudo o que ele vinha pedindo há anos, que sempre pediu uma chance de me ver, de falar comigo, de se explicar. E eu não estava entendendo absolutamente nada, tanto que eu pedi para que ele falasse direito, sem me enrolar. Foi quando ele me disse que no dia em que o Diego falou de mim para ele descobriu quem eu era, que eu era a Viviane, a filha que não deixaram ele criar, que ele não pôde acompanhar, a filha que não deixaram ele ser pai. E disse também que eu era a moça que não quis conhecê-lo quando ele pediu para a irmã dele, que Deus a tenha, ir falar comigo. E na hora eu me lembrei daquela mulher que me chamou na porta de casa, anos atrás. E ele falou que tinha sido ele quem pediu, que estava com medo de chegar direto e causar mais confusão, que só queria mais uma chance de conversar comigo.
E na hora eu me levantei do banco. Eu perguntei que conversa era aquela, que história sem sentido era aquela. E ele me pediu para que eu me acalmasse, mas eu já estava nervosa demais. O meu coração disparou e eu mandei ele parar com aquilo. E ele disse que não ia parar, que já tinha ficado calado, tempo demais, que agora eu precisava ouvir a verdade, não a verdade que tinham me contado a vida inteira. Ele falou que ele e a minha mãe eram apaixonados, que se amavam mesmo, mas que a família dela nunca a aceitou. Nunca aceitaram porque ele era pobre, não tinha carteira assinada, não tinha dinheiro. E o meu avô queria que a minha mãe se casasse com outro homem, alguém melhor. Então, mas a minha mãe escolheu ele. E aí começaram a confusão. Ele disse que a briga era quase todos os dias. Eram provocações, discussão, implicância, que viviam tentando tirar ele do sério. E aí, ele puxou a manga da camisa e mostrou uma cicatriz enorme no braço. Disse que tinha sido o meu avô. Contou que um dia chegou tarde do trabalho e pulou o portão para não acordar ninguém. E o meu avô viu e não gostou. E aí ele pegou um facão e foi para cima dele. E para se defender, ele colocou o braço na frente, mas a marca ficou. E teve muitas outras confusões, mas ele não ia falar mal de ninguém. Que não ia fazer igual fizeram com ele. E disse mais. Ele disse que ele e a minha mãe não estavam brigando naquele dia. Falou que quem entrou na casa deles foi o meu tio Osmar e ele já estava nervoso. Já estava falando alto. Segundo ele, o meu tio queria que ele emprestasse o carro da empresa onde ele estava começando a trabalhar. Disse que ele queria sair com uma mulher e precisava do carro. E então ele falou que não ia emprestar, que o carro não era dele, era da empresa e que se desse algum problema, ele perderia o emprego. E foi aí que começou a discussão. Primeiro os dois, depois a minha mãe entrou no meio para amenizar e depois alguém chamou o meu avô. E quando viram, já tinha gente demais gritando dentro da mesma casa. Meu pai disse que a briga ficou tão feia, mas tão feia, e todo mundo falando ao mesmo tempo, acusação para tudo que era lado. E no meio da confusão, o meu tio Osmar começou a passar mal. Segundo ele, ninguém encostou a mão nele. Disse que só foi o nervoso, o coração fraco que ele já tinha. E sabe de uma coisa? Ali, no calor da confusão, começaram a apontar o dedo para ele. E ele falou que o meu avô correu para dentro de casa e voltou com um facão na mão. E que naquele momento ele percebeu que podia acontecer algo pior. E então ele fugiu. Não fugiu porque tinha feito alguma coisa, segundo ele. Fugiu para não virar tragédia maior. E eu ouvi tudo aquilo sem saber onde colocar cada pedaço daquela história dentro de mim. Porque tudo que ele estava me contando era diferente do que eu tinha escutado a vida inteira. Mas o que mais me desmontou foi quando ele começou a chorar pela morte da minha mãe. Ele disse que não sabia que ela tinha sido sequer internada num sanatório, que ninguém nunca contou isso para ele. Falou que a minha mãe não merecia aquilo, que ela era inteligente, educada, amorosa, que tinha sonhos, que era forte. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar da minha mãe daquele jeito, sabe? E aquilo mexeu comigo. Eu entrei num estado que eu nem sei explicar. Parecia que o chão tinha saído debaixo dos meus pés.
E eu me levantei e saí andando assim, rápido. Depois eu saía correndo em direção à rua de terra da chácara. E o Diego veio atrás de mim me chamando, perguntando o que estava acontecendo, mas eu, eu não consegui organizar as palavras. Mas mesmo assim, sem conseguir explicar direito, eu disse tudo do meu jeito. Disse que ele era o meu pai. Disse que nada era como eu achava que era e o Diego ficou parado tentando entender. E eu continuei andando pelas ruas de terra assim, sem rumo, chorando. E depois de um tempo, ele veio atrás de mim com um carro e parou ao meu lado e disse que iria me levar para casa. E foi então que eu entrei. E no caminho todo eu fui chorando, perguntando por que ninguém nunca tinha contado aquilo antes. E perguntando por que a minha vida parecia ter sido construída em cima de uma versão só. E o Diego, assim como eu, também não soube explicar nada. Mas quando eu cheguei em casa, eu fui direto conversar com o meu avô. E disse que eu já sabia de muitas coisas e que queria ouvir a verdade da boca dele. E no começo, ele tentou até desconversar. Depois começou a falar e algumas coisas batiam com o que o meu pai tinha contado. Não tudo, mas algumas partes faziam sentido. Só que de repente ele começou a gritar comigo. Disse que eu era uma ingrata, que eu tinha me bandeado por lado do meu pai, que depois de tudo que eles fizeram por mim, eu estava virando as costas para a família. E falou que se encontrasse o meu pai pela frente, não teriam piedade, que acabariam com a vida dele. E eu fiquei ali parada, ouvindo aquilo tudo. E com o tempo, as coisas foram se esclarecendo aos poucos. E eu fui juntando um pedaço aqui, outro ali, e ligava os pontos. E no final eu consegui montar o quebra-cabeça do jeito que deu. E sabe de uma coisa? Eu não afrontei os meus avós. Eu não joguei nada na cara deles. Eu sabia o quanto tinham feito por mim, mas também não abandonei o meu pai. Eu passei a manter contato com ele escondido, sem que os meus avós soubessem, só para evitar mais briga, mais gritos, mais guerra dentro de casa. E aos poucos eu fui conhecendo aquele homem fora da versão que me contaram. Ele não era perfeito, não era herói, não era santo, mas também não era o monstro que eu cresci ouvindo. Ele era um homem cheio de falhas, sim, que errou, que se calou quando talvez devesse ter lutado mais, mas também sofreu. Um homem que perdeu a mulher que amava e perdeu a filha viva. E eu precisei amadurecer para entender que numa briga de adultos quase sempre existem dois lados e que eu não precisava escolher um. Eu podia amar os meus avós por tudo o que fizeram por mim e eu também podia dar ao meu pai a chance de ser, mesmo que tarde, o pai que ele não conseguiu ser no começo. Claro, não foi fácil. Teve tensão, teve silêncio, teve dias em que eu chorei sozinha tentando entender por que a minha história tinha sido tão confusa. Mas hoje eu entendo uma coisa: guardar ódio não devolvia ninguém, não curava passado, só pesava o presente. E eu não tive a infância que eu queria. Eu não tive a minha mãe ao meu lado, não tive um pai que me levasse na escola, mas eu tive a chance de quebrar o ciclo da guerra. Bom, eu escolhi não viver alimentando a dor que começou antes de mim. Eu escolhi viver a verdade inteira, mesmo que ela fosse
imperfeita, e talvez essa tenha sido a primeira decisão realmente minha em toda essa história. Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, o Guilherme e o Fabiano. Os meus avós já se foram. O meu pai está bem velhinho agora, mas muito bem de saúde, graças a Deus. O tempo fez com que a gente se aproximasse muito mais. E o Diego, bom, o Diego não era só um rapaz da faculdade. Ele era o meu irmão, o meu amigo, e eu vivo a vida do jeito que ela me presenteou. Sem guerra, sem escolhas de lado, só vivendo.